Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus de segunda a sexta-feira. A partir de agora, 1 hora de informações relevantes para você que é de dentro e de fora da porteira. Nos destaques do programa de hoje, nós vamos falar, entre os assuntos de hoje, a moratória da soja volta a ser destaque e holofote. Dessa vez, o assunto foi debatido em uma reunião aí, um debate no Senado. A gente vai trazer um pouquinho trechos também dessa reunião, que teve a participação de deputados estaduais do estado de Mato Grosso, senadores, enfim, autoridades representando o agronegócio e defendendo para que a moratória da soja ela seja, finalmente deixada de lado. No programa de hoje também a gente vai falar sobre metas climáticas. O presidente Lula exigiu que os países apresentassem as suas metas contra as mudanças climáticas, já que até agora apenas 10% dos países entregaram documentos. O prazo final é setembro. E no principal destaque do programa de hoje, uma informação de relevância para o produtor rural. Essa informação é da Porteira para Dentro. Nematóides podem causar perdas bilionárias ao agronegócio. O prejuízo pode chegar a 35 bilhões de reais por ano. De início agora, para participar deste debate, eu chamo o seu Bianco, ele que participa comigo diariamente por aqui. Seu Bianco, nematóides é um assunto que está mais ligado a quem está ligado diretamente ali ao solo, à planta que está ali plantando e colhendo, né? Está de fato na lida do produtor rural. Às vezes é um perigo que ele pode estar bem escondido, mas olha só, são 35 bilhões de reais que pode acontecer de perda por ano para o agronegócio e tem números impressionantes que mostram, inclusive, que esses nematóides eles estão presentes em aproximadamente aí, 85% das plantações, ainda numa plantação no talhão ali, mais de 80%. Enfim, às vezes a gente não enxerga esse perigo que está ali, né? A gente tem que ficar atento. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Esse é mais um problema que o produtor rural vê. Talvez é um problema mais grave ainda, que esse problema você não vai enxergar ele diretamente por ele estar abaixo da terra, né? O nematóide é um grande problema. Então, mas para nós entender um pouquinho melhor, vamos trazer um convidado aí que eu acho que é melhor você apresentar. Quem participa conosco hoje é o gerente sênior de tratamento de sementes da BASF, que fala conosco diretamente de São Paulo, por mais que ele seja nosso vizinho por aqui, né? Já morou aqui no estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Nilson Caldas, para a gente falar sobre este assunto que agora a gente conversava nos bastidores. Você mesmo trouxe esse tema aí, né? Esse adjetivo, um perigo oculto, né? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Em nome da BASF, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar para os telespectadores do Brasil inteiro sobre esse problema relevante, né? Realmente é o que eu digo oculto e ele, como o nosso colega aqui, ele fica embaixo da terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre táticas de como diagnosticar o problema, quais são as estratégias para você conviver. A gente vai bater um papo mais e depois, antes de entrar no assunto, eu gostaria de adicionar um pouco ali quais são as estratégias que os produtores, por exemplo, de soja para a alta produtividade. E dentro desse contexto nós temos um que joga contra ali os produtores, que são os nematóides. Tá certo. Agradecendo desde já a sua participação, eu vou fazer o convite agora para o nosso querido amigo telespectador e nossa querida amiga telespectadora. Vamos juntos debater o agronegócio?
Nilson, informações da BASF, né, que trazem inclusive dados da Sociedade Brasileira de Nematologia, estimam esse prejuízo de 35 bilhões de reais por ano, né, para o agronegócio por conta dos nematóides. E um novo estudo da BASF analisou amostras de solo em todo o país. 85% apresentaram ao menos uma espécie de nematóides e tem ainda outras regiões que apresentaram mais de uma. Ou seja, é de fato um perigo iminente. Aqui no Agrodebate, a gente diariamente trata os problemas que o produtor rural enfrenta, não somente no solo dele, os problemas externos, os problemas comerciais, as guerras comerciais, enfim. Mas esse é um problema que está ali, que ele tem que ser causado. Não tem jeito, né? É uma luta que tem que ser travada. Exatamente. Eu diria que é um problema que o agricultor e os consultores, todo mundo que está em volta da agricultura, nós precisamos conviver com esse problema. E estão aí, esse número de 35 bilhões é da Sociedade Brasileira de Nematologia. Esse estudo em 160 propriedades, aí os 160 localidades que utilizamos, né, ele é só um detalhezinho, esse estudo mais focado no Osso, Mato Grosso do Sul, DF, Brasília, Tocantins e Minas. Esse estudo especificamente trouxe esse retrato aí dos 80%, 85% que você comentou. Porém, a gente já tem estudos no Rio Grande do Sul, outros estudos a nossa equipe técnica realiza e também mostra que esse problema existe no Brasil inteiro. Então, acho que a grande sacada aqui é como que o produtor vai lidar com esse problema, como é que nós vamos conviver através de estratégias, que a gente pode um pouquinho aqui, e aí deixar o produtor mais preparado para ele lidar com o problema. E ele é um problema assim que está embaixo da terra, como foi comentado aqui. Existe um caminho através do diagnóstico, a gente pode falar um pouco de como coletar as amostras, qual é o momento ideal de fazer a coleta e mandar isso para o laboratório. Eu sempre falo que é como se fosse você vai no médico, o que o médico faz? Primeira coisa, ele pede o hemograma. Aqui na agronomia a gente precisa pedir a análise de solo, que seria o nosso hemograma, seja para quantificar os minerais do solo, seja para diagnosticar um problema, por exemplo, como é essa questão aqui dos nematóides, que são pragas transversais, que ela está presente aqui na cultura da soja, que é onde ela causa maior dano, mas também ele está no milho, ele está no algodão, ele está no sistema produtivo como um todo. Então a gente vai precisar usar essas técnicas. Muitas vezes não são os mesmos nematóides, é uma fauna, né? São várias espécies que às vezes atacam a cultura A e não atacam a cultura B. Então a gente vai falar um pouco sobre estratégias de rotação de cultura, a gente vai comentar um pouco aqui como o produtor conviver com essa situação dos nematóides. Vou trazer o seu Bianco para esse debate também, seu Bianco. O nematóide ele está mais, podemos dizer assim, mais abundante talvez no cerrado, até porque também a soja, né? Ele gosta muito da soja, né? Da cultura da soja, se é que eu estou errado, daqui a pouco o Nilson complementa para nós. Mas seu Bianco chega mais aí para esse debate para também fazer seus questionamentos. Boa noite, Nilson. Eu queria saber de você, assim, o nematóide, ele ataca mais a planta na raiz, como que ele prejudica bem a nossa planta? É exatamente isso. O nematóide, ele é como se fosse um verme, e ele fica alojado exatamente dentro das raízes da planta. Então ele fica ali consumindo um assimilado da planta. A planta está produzindo energia ali para crescer, para se desenvolver, e ele está lá sugando aquele assimilado da planta. E ainda assim ele tem um efeito que eu diria uma causa secundária. Por exemplo, você acaba abrindo portas para a chegada, por exemplo, de fungos. A gente está tendo aí um problema muito sério com a questão de complexo de fungo de solo, vamos falar assim. Se você tem uma planta mais atacada por nematóide, também você deixa a porta aberta para que essas doenças através de fungos ela acabem atacando a planta. Então, no final do dia, o que ele faz? Ele
domina ali, como se ele dominasse a raiz da planta, então a raiz cresce, ela tem um crescimento menor do que uma planta sadia, a planta acaba se desenvolvendo menos, e no final do dia ela produz a produtividade é menor. Se você for no talhão, lá numa lavoura de soja, o que é que você vai ver? Geralmente, quando é um nematóide, você vê as famosas reboleiras. Essa reboleira, ela pode ser um nematóide, mas ela pode ser outra coisa. Pode ser uma deficiência de mineral, pode ser ali onde ficou um monte de calcário, pode ser uma área mal corrigida. Por isso que, quando você vê a questão ali na reboleira, o ideal é você fazer a coleta de solo e mandar para o laboratório, já com esse fim. Vai lá, coleta a amostra, de preferência depois que a cultura estiver instalada, quando tiver uma cultura instalada, que daí você vai ter certeza que você vai pegar, né? Você vai coletar ali solo, vai coletar fração de raiz e você manda para o laboratório, e aí a partir daí você tem o diagnóstico preciso. Hoje já existem outras tecnologias que nos auxiliam. Por exemplo, aqui na BASF a gente tem um sistema de manejo digital que a gente consegue fazer um diagnóstico prévio para o agricultor. Através de imagem de satélite a gente consegue gerar o que a gente chama de NDVI, e você volta 5 safras lá no talhão e você vê que no talhão A você volta 5 safras através das imagens de satélite e roda essa análise de NDVI, e você vai ver que tem a mancha lá. Aí fica mais fácil para você definir o local de coleta. Você fala, onde é que você vai coletar? Onde é que deu a mancha? Aí você coleta, manda para o laboratório, faz o famoso diagnóstico que eu tinha comentado aqui, que o médico faz quando a gente vai no médico. E aí, a partir daí, nós montamos uma estratégia de manejo junto com o agricultor. Para aquela situação dele, para o sistema de cultivo, porque não é só um pensamento na cultura atual. Ele precisa pensar as culturas posteriores também. O que vem pela frente, o que ele vai fazer na lavoura, se vai fazer uma cultura de cobertura, se não vai. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre as técnicas de manejo. Ô Nilson, agora um estudo conduzido, aliás, encomendado pela BASF, né, e conduzido pela startup ConnectBio, das 161 amostras de talhões analisados, 85% das áreas continham pelo menos uma espécie de nematóide, sendo que 58% apresentaram 2 ou mais. A gente está falando de não somente uma, né? Mas enfim, o estudo também apontou que o Cerrado, como a região com maior incidência de parasitas. Aí eu queria perguntar para você, porque vocês reforçam também a necessidade de estratégias eficazes de manejo. Mas é uma coincidência, a gente está falando o quê? A gente está falando de clima, ou porque a região do Cerrado é mais recorrente à soja, que ela gosta mais da soja, ou o nematóide ele prefere a soja, ele tem tipo uma preferência, ou a gente está falando de clima? Se trata de uma coincidência, essa incidência maior no Cerrado ou não? Olha, essa questão da incidência maior no Cerrado, ela ainda não está muito clara para a gente. Qual é, de fato, a causa? Porém, a gente tem algumas indicações. Por exemplo, talvez no sul você tem mais... você pegar ali Paraná, Rio Grande do Sul, você tem as culturas de inverno. Então, você acaba fazendo ali você tem uma cultura de inverno, você tem um trigo, você tem uma aveia, você tem outras culturas no sistema de cultivo. Talvez não favoreça tanto o nosso modelo do Cerrado, que é muito forte soja, milho, safrinha. Esse sistema soja, milho e safrinha é o maior sistema hoje do Cerrado. Você pegar Mato Grosso, Goiás, esse é o sistema predominante. Então você praticamente não tem ali uma rotação. Você só acaba tendo uma sucessão de culturas com soja, milho, safrinha ou algodão. Então, talvez possa ser isso, mas a gente ainda não tem essa causa muito claro. Apesar que, como eu comentei anteriormente, em outros estudos, né, que a gente está desenvolvendo, né, de uma tecnologia que nós lançaremos para o manejo de nematóide nos próximos anos, no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, apareceu também com muita frequência o nematóide. Então, ele está lá. É só o nível de dano ainda que não chegou no mesmo nível nosso nos estados com um maior problema, como eu citei, Goiás, Mato Grosso, Bahia, etc., que está muito predominante nesse sistema produtivo soja-milho ou soja-milho-algodão, entendeu? Aí para o Cerrado a gente não tem
muitas alternativas. Se você pegar no sul, está muito mais diverso. Você tem soja, milho também, você tem trigo, você tem aveia, você tem uma parte que é arroz. Então, assim, você tem uma diversidade maior de culturas e isso acaba ajudando nessa proliferação dos nematóides, né? Se você planta soja, só soja, você vai... Aqueles nematóides que são mais propícios para soja, aí um pratilenco, um cisto, ele acaba tendo um fator, a gente fala que é o fator de reprodução, né? Ele vai aumentando a população ali no solo. Seu Bianco. Nilson, constatei na minha fazenda que tem nematóide por tudo que é lado aí. O que é que eu devo fazer? Rotação de cultura, procurar variedades novas, variedades que sejam resistentes. O que é que você aconselharia? Opa, excelente. Uma parte você já matou a charada aí. Primeiro é o uso de variedade resistentes ou tolerantes. Toda variedade, quando vai ser lançada, né, antes do registro, ela passa por essa análise de sensibilidade, onde as empresas que produzem variedades de soja, elas são obrigadas a colocar isso no registro. Então o produtor tem que ter isso no radar dele. Se ele vai plantar num talhão que tem problema com nematóide A, ele tem que tentar procurar uma variedade que seja resistente ou no mínimo tolerante. Então a primeira estratégia é o uso de variedades, através de traits nativos, né, que já estão hoje no mercado. Já é uma ferramenta aí que o produtor tem na mão para utilizar. Outra delas é a questão do uso de culturas de cobertura, como eu comentei antes. Então, assim, na entre-safra ali, o produtor trazer alguma cultura de cobertura, que quando for possível trazer um braquiário, trazer uma crotalária, trazer alguma cultura de cobertura mais para o sul, aveia, outro tipo de cultura que ajudem ele nesse manejo ali. Uma terceira estratégia seria o uso de rotação de culturas. Óbvio que essa é mais desafiadora dependendo da região onde o agricultor está, se ele não tem uma estratégia de fato, de uma nova, uma opção, na verdade, de uma cultura de rotação. Mas ele precisa pensar também que não é na fazenda inteira. Às vezes você tem o problema em 10% da fazenda, em 15% da fazenda. Então ele pode talvez fazer uma rotação com esse foco de melhorar esse controle dos nematóides ali, fazer uma inversão com uma cultura totalmente diferente aí, daquilo que ele está plantando no ciclo atual. E aí, depois você tem uma quarta estratégia, que ela também é muito importante, que é o uso de nematicidas, seja biológico ou químico. E são ferramentas já mesmo são ferramentas complementares. Nós aqui temos, no nosso portfólio, a gente tem solução tanto biológica quanto química. Em áreas de alta pressão de nematóide, nós recomendamos a solução biológica e química. Na área mais de baixa pressão, a gente consegue manejar somente com a solução biológica. Então, assim, são uma série de ferramentas que tem que estar em cima da mesa, e ali também é o seguinte, o produtor precisa ter aquela visão mais ampla que eu fiz já um comentário aqui, assim... Como é que está a minha correção do perfil do meu solo, camadas mais profundas, lá 40%, 50% de profundidade, correção eu digo com calcário, né? Corrigir, fazer um perfil de solo de verdade, bem profundo, olhar a questão da compactação do solo, porque daí a raiz vai ter mais dificuldade, né? Ainda mais atacada por nematóides, você tem até um parâmetro lá do SESB, né? Eu também faço parte do SESB ali, sou membro lá desde 2010, e lá tem um fator de alta produtividade que é a compactação. Tem todas as áreas ganhadoras do SESB, a compactação é menor que 1,5 megapascal. Então, isso é um parâmetro também. Se você tem um solo mais preparado, descompactado, a sua planta vai estar mais bem desenvolvida para enfrentar essas adversidades ali, inclusive a questão do nematóide que nós estamos colocando aqui. E por último, a questão do manejo que eu tinha colocado. Dentro do manejo está todas as estratégias de usos de ferramentas químicas, biológicas, todas essas estratégias de diagnóstico. Então, fazer um bom diagnóstico e aí, a partir daí, definir esse arcabouço de soluções ali para ajudar no manejo. Uma outra coisa que eu gosto de citar sempre também, assim, a gente tem aqui na BASF uma equipe, né, que fica no campo hoje, uma equipe bem grande de agrônomos aí que estão esparramados pelo Brasil inteiro,
e também a nossa rede autorizada de distribuidores. Essa equipe inteira aí, ela está habilitada para ajudar o agricultor a fazer esse diagnóstico e tomar essa melhor decisão ali, que não existe uma receita, sabe? Não tem uma receita única que vai resolver todos os problemas no Brasil inteiro. A gente vai ter que ter um olhar mais criterioso através desses diagnósticos que eu comentei antes e depois montar a estratégia. Não sei se ficou claro para vocês. Com certeza. Você entrou num assunto que eu achei muito interessante. Mas o seu Bianco está pedindo palavra. Vamos fazer. Vai lá, seu Bianco. Pode ir, senhor. Vai lá, pode ir. Tá bom, não. Só emendando isso daí. Se eu tenho nematóide na soja, por exemplo, a rotação de cultura, simplesmente com o que o Centro-Oeste faz muito, que é soja, milho ou algodão, só nessas 3 culturas eu conseguiria teoricamente eliminar esse coisa, ou eu preciso entrar com o químico também, porque você sabe muito bem, o Centro-Oeste agora que estão querendo alguma coisa de gengelim, ou não existe não existe esse costume, ou não existe tanta possibilidade de uma rotação tão grande. Então a solução seria só o químico. Você veja, hoje a gente faz aí, se você pegar, por exemplo, Mato Grosso e Goiás, tem muita sucessão de cultura, né? Eu não falaria, por que eu falo sucessão? Porque você tem a safra, e que não dá mais para chamar de safrinha, a segunda safra de milho, que é uma safrona. Essa é a estratégia geral do produtor, mas logo depois ele volta com a soja. Então o que seria o ideal mesmo? Era tentar mudar, fazendo uma cultura que tirasse a soja do verão. Mas como você falou, nós temos poucas opções para tirar a soja do verão, para você ter uma outra cultura no lugar da soja do verão. Então eu nem vou me atrever a entrar muito nesse tema, porque eu sei que economicamente o que é mais viável é exatamente soja e milho safrinha, ou soja algodão, ou no caso da Bahia lá você tem muito forte o algodão como a safra principal. Lá eles fazem uma safra ou soja ou algodão. Mas eu diria que essas estratégias elas não são excludentes. Uma que eu colocaria como, assim, para mim, desejável para quem tem nematóide na área é usar as ferramentas, como eu coloquei. Alta pressão de nematóide, a coisa está começando a causar problemas mais graves, eu entraria com a solução mais robusta, químico e biológico. Uma área mais média, de uma baixa para média pressão, eu entraria pelo menos com o nematicida biológico, que também tem outros benefícios. O nematicida biológico ele tem outros benefícios além do nematóide. Ele ajuda a ter uma planta mais saudável, a planta tem um arranque de planta melhor, a planta ela tem o que a gente chama aqui de efeitos fisiológicos positivos. Então, assim, na verdade é uma estratégia, mas eu não abriria mão desses dois, pelo menos essas duas, e prestar muita atenção naquilo que eu comentei um pouco também. Como tá a saúde do seu solo? Como está a correção do perfil do solo em camadas mais profundas? Por exemplo, fazer um paralelo com a Bahia. Lá é mandatório. Lá ou o agricultor faz o perfil de solo ou ele não produz. Porque lá chove uma quantidade bem menor do que, sei lá, Goiás ou do que o Paraná. Então, o agricultor meio que ele é levado a tomar essas decisões. Então, eu diria assim, fazer um bom perfil de solo, na possibilidade, quando o produtor puder, ter uma cultura de cobertura, que caso ele deixe a área não seja 100% ocupada com milho safrinha, ele não deixar o solo descoberto, ter essa cultura de cobertura para manter esse solo, essa física do solo mais preparada, vamos falar assim, você investir nessa questão da física também, não ficar só na parte química, que é importante também, mas não é só isso que vai levar a gente para onde a gente quer levar, né? E o outro ponto, né, antes de eu encerrar aqui, que eu me recordei, essa estratégia do uso do biológico, ela é importante também porque o biológico, no caso nosso aqui que nós trabalhamos, ele é para o alvo, ele é para o nematóide. Então você pode aplicar ele em soja, você pode aplicar ele em milho, você pode aplicar ele em algodão, você pode aplicar ele através do tratamento de semente industrial, que ele aguenta ali no caso de milho até 2 anos, no caso de soja 150 dias, no caso de algodão também um shelf life mínimo aí de 150 dias, ou você pode fazer no sulco.
Entendeu? Como eu comentei, como o nematóide é uma praga transversal, ele está em várias culturas, às vezes não é o mesmo nematóide, mas às vezes pode coincidir de ser o mesmo, né? Então o produtor tem que estar sempre atento que toda vez que ele tiver com a cultura ali, ele tem que estar pensando como ele vai fazer para melhorar a saúde do solo. Afinal de contas, o solo é o bem mais precioso do agricultor. Ele é passado de geração em geração. O agricultor tem uma ligação com o solo assim, incrível. Então ele tem que pensar que aquele ali é o bem dele maior, né? Que vai ser passado de geração para geração. Ô Nilson, a gente está num assunto que eu gostaria de perguntar mesmo, que é dos nematicidas. E quando a gente fala de biológicos, eu imagino, por conta do termo sustentabilidade, que tem tomado muito espaço em todo lugar. Eu imagino que os biológicos a minha pergunta é justamente essa: os biológicos, eles tendem a substituir os químicos? Será que em algum futuro, seja lá na frente ou próximo, a gente vai ver isso, ou a gente não consegue viver sem o químico para que a lavoura esteja de pé? Mas a tua resposta eu vou deixar para o próximo bloco, tá? A gente vai fazer um intervalo bem rápido e voltamos já. Quero ouvir o que você tem a dizer. Agrodebate dessa quinta-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco. O assunto da vez são os nematóides, que podem causar aí perdas bilionárias ao agronegócio. Há uma estimativa aí de percas relacionadas a 35 bilhões por ano ao agronegócio por conta de nematóides. Para a gente entender um pouco mais desse assunto, nós estamos conversando hoje com o Nilson Caldas, que é gerente sênior de tratamento de sementes da BASF. Então, para formar a nossa bancada digital aqui, eu convido de volta ele e o seu Bianco para a gente continuar falando sobre nematóides. E Nilson, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você, eu vou reformular ela. Os nematicidas, eles são necessários. Viver sem ele é impossível que a lavoura fique de pé. Agora, entre químicos e biológicos, a gente está falando especificamente de você que está representando a BASF. A BASF, ela existe uma tendência aí de substituir um pelo outro, ou hoje a gente não pode falar sobre isso? Porque ontem mesmo nós falávamos aqui no Agrodebate, porque um dos maiores problemas é porque o Brasil está muito dividido, isso por conta de informações desencontradas, MST, enfim, pessoas que não têm informações sobre o agro e que vêm falando, não, o agronegócio usa os defensivos agrícolas em excesso. Então, para que a gente pudesse acabar com essa falácia, talvez, e também para mais sustentabilidade, usar o biológico é uma tendência, ou a gente não consegue dessa maneira? Bom, olha, eu acho que assim, você me deu a chance de esclarecer, ou tentar esclarecer um ponto muito importante. Eu gostaria até de começar falando assim, a gente está aqui no Brasil, num país tropical, então, e o que isso significa? Cara, é espetacular, nós fazemos 2,2 safras por ano. Nenhum país do mundo consegue fazer isso que nós fazemos aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem a safra, tem a segunda safra que eu estava mencionando, de várias culturas, e a maior é o milho safrinha ou é o algodão, e você, nesse cenário, você acaba tendo um sistema mais pressionado por pragas, por doenças, por uma série de, por plantas daninhas, agora o nematóide, todo um sistema que está mais, sistema produtivo mais pressionado, vamos falar assim. Agora, os biológicos, eles na verdade, eles chegaram para ajudar no manejo. Nós aqui na BASF, nós investimos cerca de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento, 30% disso vai para o agronegócio, vai para a agricultura, para desenvolver soluções biológicas, químicas e digitais. Como eu comentei antes, que a gente tem até ferramentas aí que ajudam, por exemplo, o produtor a usar uma quantidade menor de produto químico na lavoura. Ele não precisa aplicar o produto na área total, ele faz uma aplicação em taxa variável, por exemplo. Então, esse contexto da sustentabilidade para nós é muito importante, a gente defende isso também. Agora,
Em todos os estudos que a gente fez, em todas as interações que a gente tem com as principais universidades do Brasil, do mundo, os principais experts do mundo, a gente ainda não está conseguindo enxergar essa substituição. Não é ou, é e. A gente vai precisar combinar as tecnologias. Então, biológico, químicos, ferramentas digitais, um bom manejo. Vou aproveitar para fazer um gancho aqui. A biotecnologia, que são o uso de traits, né, que são modificações genéticas que a gente faz na planta para que ela confira alguma resistência na planta. Por exemplo, este assunto que nós estamos conversando aqui agora, nos próximos anos nós lançaremos uma biotecnologia que vai ajudar o agricultor no manejo dos nematóides na cultura da soja. É realmente algo que vai estabelecer um novo patamar de produtividade da soja no Brasil. Porém, essa tecnologia dos traits, né, para tolerância a nematóide, ela não vai vir sozinho. Porque, como eu falei, tem uma fauna de nematóide, a gente vai precisar ter o complemento aqui do químico e do biológico junto com essa solução trait e no final entregar mais produtividade para o produtor. É isso que nós estamos construindo estrategicamente aqui e que nós estamos enxergando de tendências. E aí, só um último parênteses aí, em relação à legislação brasileira, eu já trabalhei numa área estratégica aqui da BASF, né, que eu cuidava ali da parte de lançamento das inovações, e assim, a legislação brasileira é muito restrita. Só para dar um número aqui, para você desenvolver uma molécula é cerca de 300 milhões de euros por ano, uma molécula química. Uma biotecnologia é mais ou menos o mesmo valor também, talvez até um pouquinho mais. No caso do químico, você demora cerca de 10 anos para você colocar o produto no mercado. Depois que você descobriu a molécula, 2 anos para desenvolver a formulação, 3 anos teste de resíduo e eficácia, aí você protocola IBAMA, MAPA e Anvisa, e esse processo inteiro demora cerca de 5 anos. Hoje tem uma legislação que está tentando antecipar isso, mudou um pouco, mas ainda é o que temos hoje. Hoje é esse tempo que a gente demora. E aí existem, no caso ali da legislação, ela é muito restrita, existe todo um cenário de limite mínimo de resíduo, existe um estudo muito aprofundado se os produtos realmente são seguros ou não são seguros. Só para dar um último número para fechar esse tema, você lança uma molécula global e aí você protocola ela, sei lá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Argentina. Geralmente nos Estados Unidos e na Argentina sai 3 a 4 anos antes o registro do que aqui no Brasil. Então nossa legislação realmente é muito restrita. Nós somos um país muito criterioso, seja por questão de tecnologia de aplicação, por passar por todo esse arcabouço até você conseguir o registro, seja por legislação ambiental, que a gente também é muito restrito, e podem ter certeza aqui que o Brasil é muito seguro, a gente está num país muito seguro e muito profissional. Em termos de agricultura, a gente está na vanguarda e continuaremos na vanguarda. Os agricultores brasileiros são muito profissionalizados, todas as tecnologias que tem disponível no mundo hoje estão disponível aqui no Brasil. Maravilha. Seu Bianco, para nós encerrarmos esse assunto. O que tu falou até agora, tudo isso entra no custo do Brasil. Se Estados Unidos e Argentina conseguem fazer isso muito rapidamente, não quer dizer que eles vão aplicar algum produto sem ter a segurança ideal. Então, eu acho que esse custo do Brasil, isso é um grande problema do Brasil. O custo do Brasil, essa desinformação que nós aplicamos muito mais do que algum determinado país. Mas como tu falou, nós temos 2,2 safras por ano. Se nós aplicamos mais químicos, também nós produzimos muito mais. Então, eu não consigo, ou eu vejo muita gente mal intencionada querendo falar do agro, ou falar dos químicos, ou falar de coisas. E agora eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa taxa de aplicação que tu falou. Isso seria mais ou menos específico? Seria uma tecnologia, exatamente de precisão? Eu iria aplicar algum determinado químico exatamente para aquele produto, para aquele exatamente só na quantia certa e para aquele determinado produto? Seria isso?
É exatamente isso. Nós temos uma tecnologia digital, como não é o produto, eu vou falar aqui, que é o Charvel, né? O Charvel é uma tecnologia digital que nós desenvolvemos aqui na BASF. Vou pegar especificamente o caso dos herbicidas. Você consegue fazer um herbicida, por exemplo, um capim amargoso resistente, em taxa variável. Ao invés de você aplicar 100% do talhão, você faz um voo de drone em cima do talhão, mapeia o talhão, passa aquela informação para um algoritmo, o algoritmo determina onde é que vai ser aplicado, você coloca essa informação no pulverizador, lá no autopropelido, e aí você faz a aplicação em taxa variável. No final disso, o que você está ganhando? Você está usando mais, você está jogando uma menor quantidade de água, porque você não está aplicando em área total, e você está aplicando uma menor quantidade de produto químico na lavoura, porque você está fazendo a aplicação em taxa variável. Então hoje a gente já tem essa tecnologia para herbicida, que já funcionando, tem dentro dessa, quem quiser saber mais, procure lá nas redes sociais da BASF, ou depois pode me chamar também pelo meu Instagram ou pelo meu LinkedIn, eu consigo direcionar a pessoa e ela consegue entender melhor do que eu estou falando. E aí você tem outras tecnologias também muito valiosas, que é, por exemplo, o plantio de soja em taxa variável, plantio de milho em taxa variável, plantio de algodão em taxa variável. Hoje a semente ela tem um valor agregado. No caso de soja aí vocês sabem, né? Milho também a gente está falando de um valor agregado. Então, e com resultados de incremento de produtividade de entre 3% e 4%, só mexendo na taxa de plantio variável. Então são essas tecnologias, empilhamento dessas tecnologias que vão levar o agricultor para resolver a maior dor. Se você com a maior dor de qualquer agricultor que você falar, ele vai falar, não, eu quero produzir mais. Porque os custos de produção aumentaram, seja em milho, seja em soja, seja em algodão, a chave que ele tem eu vi que vocês usam o termo aqui para dentro da porteira, então para dentro da porteira vamos ser eficientes, vamos produzir mais por hectare. E a mensagem final que eu queria deixar aqui da minha parte é que a BASF é uma empresa que é uma empresa de mais de 160 anos, a gente está há mais de 110 anos aqui no Brasil, investimos muito em pesquisa e desenvolvimento, seja para sementes de soja, temos as nossas marcas de semente de soja, semente de algodão, a proteção de cultivos, os serviços digitais que eu comentei aqui através da tecnologia Charvel, e sobretudo o conhecimento da nossa equipe que está aí no campo, aí no dia a dia com os agricultores, ajudando os agricultores a produzir mais e melhor. Nilson, eu já fiz uma pesquisa aqui, achei teu LinkedIn, Instagram, quem quiser pesquisar, então me corrija se eu estiver errado, mas o arroba do Instagram é teu nome, Nilson Caldas, e daí eu pesquisei aqui, Nilson Caldas BASF, já apareceu, então quem quiser entrar em contato contigo, só pesquisar no Google aí, ó, Nilson Caldas BASF, tem muita informação, pode cobrar o que você prometeu aqui agora. Pode me cobrar por lá, eu faço questão, assim, estou bem animado aqui, eu gosto de responder também, pode me chamar lá pelo LinkedIn ou Instagram, me adicionem por lá, e estou aqui, né, eu tenho, assim, muito orgulho de trabalhar no agro brasileiro, né, sou engenheiro agrônomo, como eu comentei, filho de produtor, de pequeno produtor, e ajudar a alimentar o mundo. Eu acho que a gente trabalha num trabalho nobre, como já foi comentado hoje aqui, e a gente tem que passar essa mensagem positiva para a sociedade. Podem confiar no que eu estou falando. O Brasil é realmente uma potência agrícola. A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas de uma maneira sustentável. E é muito difícil competir conosco. Os outros países têm muita dificuldade para competir conosco, como eu comentei. Nós temos que nos orgulhar de ter trabalhar num setor tão forte que é o setor do agronegócio brasileiro. Falou bonito. Só agradecer a sua participação aqui. Esperamos tê-lo outras vezes para esclarecer informações por aí no agro afora e agro adentro. Obrigado, Nilson. Fico à disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Valeu, abraço. Seu Bianco, nós continuamos por aqui. Na verdade, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente fala sobre a moratória da soja que foi debatida no Senado ontem, quarta-feira. Teve debate por lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também a cobrança brasileira das metas climáticas dos outros países. O Brasil faz a parte dele. Lindo, né? Mas e os outros? Cadê? O intervalo é rápido. A gente volta já.
Agrodebate desta quinta-feira de volta. Obrigado a você que continua conosco. O assunto agora é a moratória da soja, que já foi pauta várias vezes por aqui. A gente volta a falar sobre isso. E tem até uma dúvida aí que está pairando aqui. Eu queria tentar conversar com o seu Bianco, que volta aqui comigo para a gente tentar falar sobre isso. Já que, seu Bianco, a moratória da soja esteve em debate ontem no Senado, viu? Teve representante da Biov, da ProSoja, o representante da CNA também, enfim, tiveram autoridades, deputados estaduais, principalmente do estado de Mato Grosso, enfim, várias autoridades por lá para debater esse assunto. Que, olha aí, a gente vai vendo as imagens, tem o Wellington Fagundes ali conduzindo, né, essa sessão, enfim, essa conversa, né, para mim até me restou uma dúvida, né? Parece que não está muito claras as informações. Eles debatendo a moratória da soja, continuando a defender que esse acordo, que não tem nada a ver com lei brasileira nenhuma, continue sendo aplicado dentro do Brasil, mas esses dias nós aprovamos a lei da reciprocidade e que a gente espera que ela venha a acabar com isso. Na sua opinião, essa conversa aí dentro, ela serviu na verdade para quê? Ainda já não era para a gente considerar esse assunto encerrado, na sua opinião, o da moratória da soja? Jussão, o problema da moratória da soja é que o Supremo Tribunal Federal cancelou a lei que o Estado tinha feito de não dar benefício às empresas que fossem associadas a algum tipo de complô, como a gente fala. Nesse sistema, o Supremo Tribunal Federal falou que isso não poderia ser. Mas como que não pode você cortar o benefício de alguém se você pode, como Estado, como livre, você dá um benefício para alguém? Então você pode dar o benefício e você não pode dizer que você não pode cortar o benefício. Fazer uma lei que você pode cortar o benefício. Então, está muito problemático e essa moratória da soja dá para a gente ver, Jossan, que são empresas querendo simplesmente ter lucro. Tanto é verdade que a própria Cargill, que é uma empresa que faz parte dessa Biov, que faz parte dessa associação, que não comprava soja por ter alguém desmatado depois de 2008, ela mesma desmatou depois de 2008. Estamos falando de desmates legais, desmates autorizados pelo governo do estado. Então, a própria Cargill usou da lei para se beneficiar, para poder fazer um desmate depois de 2008, e ela mesma estava dentro dessa associação da Biov. Aí o que eles acharam agora? A Cargill simplesmente sai da associação. E aí, então, precisamos o quê? Nós como brasileiros, nós como produtores rurais, descobrir se todas essas outras empresas também não fizeram ou não tiveram atitudes como essa, que foi o desmate legal, porém depois de 2008. Então é incabível, e isso o que essa Biov quer? Simplesmente ter lucros comerciais e tirar do produtor, principalmente produtor matogrossense, tirar dele a chance de que vai se produzir mais e melhor. Esse debate que aconteceu, olha aí, vários deputados estaduais, Janaína Riva, o Catânia apareceu por ali também, eu vi o Avalone, enfim, grande parte aí dos representantes são do estado de Mato Grosso, e teve até uma leve de uma discussão, não diria também uma discussão, um debate um pouco mais acalorado aí, que envolveu inclusive o presidente da Biov, o André Meloni Nassar, junto com o senador Jaime Campos, que também é do estado de Mato Grosso. Olha aí, esse aí que está falando é o presidente da Biov, o André Meloni Nassar.
ele falou alguma coisinha ali, daí quem replicou foi o Jaime Campos, perguntando, né, qual a sugestão dele, porque então a Biov cobra medidas, a ProSoja, enfim, e as entidades matogrossenses já mostraram alternativas, mas eles parecem que só ficam colocando problema e não traz respostas, né? E aí o Jaime Campos cobrou isso. Vamos inclusive ouvir um trechinho dessa fala aí. Vamos ver. A indústria numa trincheira e a sociedade civil numa outra trincheira, porque a sociedade civil não veio aqui, mas ela tem uma visão e representa uma parte da sociedade brasileira, né? Então, o que a gente entende? Que é hora da gente buscar a solução. E qual é a solução? O passado está aí, ó. O passado é positivo, a moratória não impediu. Está tudo certo, não tem o que se discutir sobre o passado. E vamos olhar para frente. Então, eu acho que seria extremamente positivo, senador Wellington, se essa audiência viabilizasse o que as outras audiências não viabilizaram, que é uma busca de uma solução que não vai agradar a indústria, não vai agradar os produtores, não vai agradar a sociedade civil, mas vai proteger a soja, porque a soja é o ativo mais importante. A soja é que gera essa riqueza toda, que a gente vê em Mato Grosso, que a gente vê Rondônia crescendo, que a gente vê o Mato Piba crescendo e que a gente viu os estados mais antigos crescerem e continuam crescendo em cima dela. Obrigado, senador. Presidente. Pois não, senador Jaime Campos. Fazer uma questão de ordem aqui. Mas você falou da conciliação. Qual que é o caminho que vocês sugerem? Até agora é só tentaram penalizar nós lá no Mato Grosso e no Brasil, que certamente está produzindo a soja. Qual a sugestão sua? Até agora não vi nada. Senador, a sugestão eu já falei até em audiência pública aqui. Audiência pública estamos realizando. São mudanças na moratória, né? Bacana, mas qual seria a sugestão da entidade que Vossa Excelência representa? Tem mudanças na moratória que são viáveis. Por exemplo, o mercado internacional não quer comprar soja plantada em área desmatada no bioma Amazônia, de floresta. Não quer. De que época? Toda a época, da época de sempre. Quer dizer que... Da época de sempre. Quer dizer que não quer comprar nós. A gente viu aí, teve então, portanto, né, uma conversa um pouco mais acalorada entre os dois aí. Jaime Campos fez um questionamento bem pertinente, inclusive, que é o que eu estava falando, né, seu Bianco? Parece que eles cobram e falam que estão certos por A mais B, mas na hora de soluções parece que... Bom, a gente sabe, a gente já discutiu, ele acabou de falar ali que o mercado internacional ele não quer comprar soja que foi plantada em área desmatada no bioma amazônico, mas também buscar por soluções não quer, e a gente também não está falando que está oferecendo soja de local desmatado, né, seu Bianco? Esse cara é um grande mentiroso, você. Cara, ele falou que desde sempre o mercado não quer comprar soja, desde sempre. Então o mercado não vai comprar soja brasileira, a população mundial vai morrer de fome. Ele está defendendo a Biov e está defendendo interesses exclusivos dele. Que mercado específico? Esse que seria a pergunta do Campos. Que mercado específico? Que país específico? A França? Quanto é por cento o consumo da França da soja mundial? 0, alguma coisa. Não é nada. Então tem muita gente que fala, porém, eles só falam, mas não tem poder de compra, não tem poder, não tem a quantidade que deve ser o percentual da quantidade de consumo. Vamos numerar os países, são 200 países, então... país lá que tem 500 mil habitantes diz que não quer comprar soja brasileira. Mas quanto por cento é o consumo dele do soja brasileiro ou do soja mundial? E olha a palavra do presidente, que eles não querem consumir soja produzida desde sempre. Então não vai ter consumo de soja mundial? Não aprovamos a lei da reciprocidade? Ou então a lei é somente para nós, somente para o Brasil, somente para a Amazônia Legal, que deve existir essa lei, e para os demais não pode existir. Então, me perdoe, mas ele está só puxando brasa para o assado dele.
E sempre vai ter, a gente até falou por aqui, né? Sempre vai ter um problema. A hora que resolver esse problema da reciprocidade, daí vai bem nessa linha aí. Não, vale só para o bioma amazônico, porque a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo, a Amazônia aquilo. Mas se nós temos a Amazônia hoje, foi para que os outros pudessem derrubar o quanto quisessem, fazer algazarra nos seus solos, o quanto pudessem. Mas agora é importante cuidar, né? Agora, a hora que apertou para o calo, porque, enfim, vamos baratear o produto e como? Fazendo pressão contra o Brasil. Inclusive, vem uma pressão aí, não é puxar a sardinha para o Lula não, mas no nosso último assunto, que não vai dar tempo, só vai ser uma pincelada mesmo, o Brasil está cobrando metas ambiciosas contra as mudanças climáticas, né? Isso foi Lula, que faz parte aí do secretariado, né? Ele é o presidente Lula e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, cobraram ontem, quarta-feira, que os líderes mundiais entregassem, né, suas metas ambiciosas de redução de emissões de carbono. 10% entregaram até agora, seu Bianco. Entregaram suas contribuições, que são esforços individuais no combate às mudanças ao clima. A gente vem fazendo o nosso dever de casa, mas não vê os outros fazendo também, né? Então, José, só queria acrescentar que o que a gente estava falando da moratória da soja, sem querer defender quem fez desmates ilegais, certo? Só que se você pegar o IDH ou tudo de cidades do agro, cidades que cresceram com o agro, quanto mais de qualidade de vida deu-se para essa população e tem-se para o Brasil inteiro, que gerou impostos, gerou renda. Uma cidade de agro, um município que trabalha muito com agro, não é só o agro local. Da onde que vem um trator, uma colheitadeira, essas pessoas, o próprio um carro, uma caminhonete que um produtor rural tem. São produzidos, a maioria lá em São Paulo, são empregos gerados lá, impostos gerados lá. Então, o agro, ele é muito bom não só para onde gera o agro. Ele, ali naquela cidade, naquele município, ele é excelente, mas ele é muito bom, ele é ótimo para o Brasil inteiro. E agora sobre a COP30, ou sobre o que o Lula está falando, os países não estão dando as metas deles. Por quê? Porque eles não querem diminuir, ou pelo menos até no ano de 2035, seriam dadas as metas, eles não querem diminuir a emissão de CO2 deles. Por quê? Porque tem que travar a indústria. E eles ficam daí, todos vão vir a COP30 e falando do quê? Da Amazônia, do desmate, não sei do quê. Para quê? Para que nós esqueçamos que os grandes poluidores do mundo são esses países desenvolvidos e principalmente industrializados e com as indústrias deles. Muito bem falado, muito bem explanado. Essa relação aí indústria e agricultura tem muito a ver, né? Já que por lá eles derrubaram tudo, criaram as suas indústrias que geram a maior poluição e aí na hora de enfrentar o problema sai de lado e o problema na verdade é o agro brasileiro. Não dá para entender. Esperamos que o nosso telespectador ele entenda também da mesma maneira, né, que a gente vem explicando aqui diariamente, e agradecendo também a audiência dos nossos telespectadores que nos acompanham diariamente por aqui no canal AgroPlus. É o Agrodebate que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para vocês. Seu Bianco, obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui, hein? Obrigado a você, José, obrigado pela companhia e obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite. Valeu, até uma próxima oportunidade. Eu acho que amanhã o senhor não está conosco, mas, enfim, se tiver, se não tiver, a gente vai vendo e vai se encaixando. Valeu, um abraço. Mas amanhã tem Agrodebate, viu? Vocês, meus queridos telespectadores, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã no mesmo horário de sempre, 7 horas da noite, no horário de Brasília. Tchau, boa noite, até amanhã.